Alô, amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Sou Antônio Giovanni de Oliveira, falo para você neste nosso canal sobre direito público voltado ao campo municipal. Todas as terças-feiras, você que é inscrito no nosso canal, recebe aí um tema, um vídeo importante sobre este assunto relacionado ao direito público municipal. Sobre esse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre a transição das leis licitatórias que atualmente estão vigorando. Nós sabemos que a partir de 1º de abril de 2023, a Lei 8.666 de 93 será revogada e a partir daí vigorará a Lei 14.133 de 2021, que já estava valendo, mas agora de forma definitiva a partir de 1º de abril de 2023. Então, a partir de abril de 2023, nós não podemos mais instaurar processos sob a égide da lei anterior, da Lei 8.666 de 93. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma portaria federal que foi publicada tratando dessa transição das leis, dessas duas leis. Mas antes disso, eu quero falar para vocês sobre o que prevê o artigo 191 desta nova lei de licitação, a Lei 14.133 de 2021. Vejamos, diz o artigo 191 o seguinte: até o decurso do prazo de que trata o inciso 2 do caput do artigo 193, o que o artigo 193, inciso 2 prevê? Prevê que o seguinte, que a Lei 8.666 de 93 será revogada após 2 anos da publicação desta nova lei, 14.133, que se deu em 1º de abril de 21. Então, aqui o 191 está dizendo o seguinte: até o decurso do prazo de 2 anos, vamos dizer assim, ou seja, até 1º de abril de 2023, a administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente, de acordo com esta lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta lei com as citadas no referido artigo. Então, falando das duas leis, que é o que mais interessa para a gente. A partir de 1º de abril de 2021 até 1º de abril de 2023, ficou facultado ao ente municipal, à Câmara Municipal, fazer suas licitações ou através ainda da Lei 866 de 93 ou já com a lei nova. Não podemos fazer numa licitação a conjugação das duas leis. Isso aí o legislador proibiu, tá certo? Aí diz mais, na hipótese do caput deste artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso 2 do caput do artigo 193, o contrato respectivo será regido pelas regras dela previstas durante toda a sua vigência. É óbvio, se eu estou neste período de 2 anos, que eu posso escolher entre uma lei ou outra, se eu optar em fazer por uma lei, o contrato vai seguir aquelas regras daquela lei. Se eu optar para fazer, por exemplo, pela lei nova, o contrato vai seguir as regras desta lei nova. Então, aqui disse o seguinte: nós temos 2 anos de prazo, que está vencendo agora, tá? Nós estamos a contagem regressiva para a revogação desta nova lei, tá certo? E nós vimos, já falamos sobre isso, que esta lei 14.133 de 2021, ela em vários momentos dá a oportunidade para o gestor público regulamentá-la, tá? Então, por exemplo, o município, a Câmara Municipal, pode regulamentar a Lei 14.133 de 2021 naqueles pontos onde ela deixa essa margem, obviamente que respeitando a própria lei. Mas eu posso tratar de uma situação para o meu município. Se o meu município tem mais de 20 mil habitantes, eu posso ter
regulamentação um pouco diferenciada daqueles municípios, por exemplo, que tem menos de 20 mil habitantes, é um ponto. Agora, a Lei 14.133, essa lei nova, trouxe já uma previsão no seu artigo 187, dizendo o seguinte: os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar regulamentos editados pela União para a execução desta lei. O que quer dizer? Primeiramente, nós sabemos que essa regulamentação parte da União. A União faz a dela, o Estado faz a dele e o município a dele. Normalmente a União sai na frente. Então o que o legislador está fazendo? Se a União, em determinada situação da lei, regulamentou aquele ponto, fez uma portaria, fez um ato normativo, tanto os estados e os municípios podem seguir aquela mesma linha de direção, tá certo? Então podem fazer a sua regulamentação baseada na lei federal. Ou, entre aspas, até mesmo adotar essa regulamentação federal se eu não tive a minha feita. Mas o ideal é que você faça a sua regulamentação por decreto, seguindo o que foi regulamentado na federal, ou da sua forma, tá certo? Então veja o seguinte, se eu tenho uma norma federal, eu posso adotar a minha regulamentação local, municipal, baseado nela. E é por isso que eu gravei esse vídeo de hoje, porque saiu agora, no dia 15 de março foi publicado, a portaria SEGES/MGI, número 720, que é do dia 15 de março de 2023, da Secretaria de Gestão e Inovação em Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Então, essa Secretaria de Gestão e Inovação em Serviços Públicos editou essa portaria fixando algumas regras de transição de uma lei para outra. Se eu estou na 866, como é que continuo? Se eu terminei a 866, como é que vai ser dali para frente? A ementa dessa portaria diz assim, ó, fixa o regime de transição de que trata o artigo 191 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e funcional. Eu vou ler alguns artigos dessa portaria que vai interessar para a nossa análise. O artigo 1º diz que essa portaria fixa o regime de transição dessas duas leis, né, no âmbito da administração federal. O artigo 2º, que é o importante nós observarmos, diz assim, olha, os processos licitatórios e contratações autuados e que forem instruídos até 31 de março de 2023, a partir de 1º de abril já é a nova lei. Então veja, os processos, artigo 2º dessa portaria federal, os processos licitatórios e contratações autuados, já tem o processo, já autuei, já tem o número do processo, já tem a documentação, já tem as folhas numeradas, que forem instruídos, ou seja, montados até 31 de março de 2023, com a opção expressa, que ele tem que constar nesse processo que foi instaurado e autuado, que ele está sendo feito com fundamento na Lei 8.666, de 93, ou na Lei do Pregão, por exemplo, tá certo? Inclusive, os derivados do sistema de registro de preços serão por elas regidas. Veja bem, os processos estatórios, as contratações, os processos autuados até 31 de março de 2023, inclusive os derivados de registro de preços, serão por elas regidas. Mesmo que dali para frente, abril, maio, junho, eu tenho que movimentar esse processo, eu vou seguir a lei 8.666, tá? Mesmo que elas tenham sido revogadas em 31 de março, como eu autuei o processo antes, eu continuo nesta lei até terminar, mesmo com as prorrogações futuras e tudo mais. Da mesma forma, eu faço com a lei 10.520 de 2002, que é do pregão. Autuada até essa data eu continuo, tá certo? Muito bem. Desde que as respectivas publicações ocorram até 1º de abril de 2024, conforme cronograma constante no anexo.
Então veja bem, eu autuei o processo, eu tenho até 1º de abril de 2024 para publicar os atos posteriores desta licitação. Obviamente que eu não vou gastar esse tempo todo para me publicar um edital, por exemplo, e eu aconselho todo mundo que publique os seus editais até dia 31 de março, mas a lei federal já trouxe essa amplitude maior de prazo para a publicação dos atos, até porque a União Federal tem muitos e muitos processos para se fazer, né? Obviamente que quem está instaurando o procedimento tem pressa para terminar, então não vai esperar para publicar esses atos até no prazo de um ano, né? Até 1º de abril do ano de 2024. Então é nesse sentido. Mas a União Federal já deixou esse prazo estipulado para eles, tá certo? E o parágrafo 1º desse artigo 2º desta portaria diz o seguinte: a opção por licitar com fundamento na legislação a que se refere o caput deverá constar expressamente na fase preparatória da contratação, a ser autorizada pela autoridade competente até o dia 31 de março de 2023. Então, se eu estou hoje, no mês de março, quero fazer a opção pela Lei 866, ela tem que estar autorizada, esta contratação, pela autoridade competente, o prefeito municipal, até o dia 31 de março de 2023. Parágrafo 2º deste artigo 2º desta portaria diz assim: os contratos ou instrumentos equivalentes e as atas de registro de preços firmados em decorrência da aplicação destas leis que vão ser revogadas persistirão regidos pela norma que fundamentou a respectiva contratação ao longo de suas vigências. Exemplo: instaurei o procedimento hoje na Lei 8666 de 93. Publiquei o edital no dia 31 de março, que eu tenho esse prazo até maior, até 2024, para publicar os atos. Publiquei. Este contrato vai se reger da forma prevista na Lei 866. Por exemplo, se for serviços contínuos, essa Lei 866, nesse processo, nesse caso, pode prorrogar até por 5 anos, ficar de 2023 até 2028 com um processo estatuário da lei antiga ainda. Isso se eu fiz antes de 1º de abril, deixo bem claro. Depois disso é só a lei nova. O artigo 3º da portaria, o disposto no artigo 2º se aplica às publicações de avisos ou atos de autorização e ou ratificação da contratação direta ou dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação. Então essas publicações de avisos, de atos de autorização, ratificação, aplica-se também no caso de contratação direta, por dispensa ou por inexigibilidade. Artigo 4º desta portaria diz assim: as atas de registro de preços, regidas pelo Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013, durante suas vigências, poderão ser utilizadas por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, municipal, distrital ou estadual que não tenha participado do certame licitatório mediante anuência do órgão gerenciador. Ou seja, posso pegar carona, vamos dizer assim, nas atas de registro de preços que também foram autuadas dentro deste período até 31 de março de 2023. Então vocês vejam que o legislador deixou esta opção para mim continuar com a lei se eu instaurar antes de 31 de março, antes de 1º de abril. Então eu chamo a atenção dos senhores prefeitos, presidentes de Câmara, que caso queiram ainda aproveitar-se dessa lei, que façam toda essa documentação, prepare essa documentação, deixe pronto, publique o edital até 31 de março para não ter pausas de discussões e use esse prazo maior aí, até 2024, mês de abril, para publicar os outros atos da licitação, tá certo? Mas o que eu devo fazer? Aplicar direto essa portaria federal? Não. Eu devo o quê? Fazer um decreto municipal adaptando essas regras ou transferindo essas regras para o meu decreto municipal. Porque sempre que eu for utilizar alguma coisa nesse sentido, eu cito o meu decreto, não precisando citar essa portaria federal, número 720, de 15 de março de 2023. Então eu recomendo que cada um dos entes públicos faça o seu ato próprio,
faça um decreto, regulamente essa fase de transição, até quando você vai poder publicar os atos, depois de instaurados os procedimentos, que aí você fica mais tranquilo, mais seguro e com a sua legislação própria. Se por acaso você se esquecer e não fiz, socorra-se a essa portaria federal e cite ela mesmo, porque o artigo 187, que eu já falei para você, da nova lei, dá essa permissão, não é? No momento em que existe essa previsão de poder adotar essas regras da legislação federal quando a minha for omissa. Diz assim o 187, eu vou repetir, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão aplicar regulamentos editados pela União para a execução desta lei. Nem fala da forma que eu estou dizendo, do ente próprio criar o seu, o estado criar o seu, o município criar o seu. Poderia aplicar direto, mas eu recomendo que você faça o seu. Fica mais localizado, fica mais legal, né? Fica uma coisa de casa para você poder trabalhar. Então esse é o tema que eu trouxe para vocês hoje, falando sobre a transição destas duas leis licitatórias, a 866 de 93 e a 14133 de 2021. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, peço que vocês compartilhem o vídeo com seus amigos, com seus colegas. Você que ainda não está inscrito no canal, vai aí na tela, no sininho, aperte aí para você receber esses vídeos nossos todas as terças-feiras. Você que já está inscrito, eu te agradeço pela inscrição e peço a vocês que compartilhem comigo, mande mensagem, fale, comente sobre os nossos vídeos, mesmo que você não tenha gostado, vá aí, deixe seu joinha, ou não, se não gostou, não tem problema. Toda a crítica será bem feita, desde que ela seja, eu já disse no vídeo anterior, respeitosa. Estamos aqui para abrir o diálogo nesta área do direito público. Até a próxima, se Deus quiser.